Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre fundos de investimento. Você provavelmente já ouviu falar em fundos de investimento. Eles são, resumidamente, uma forma de você, com um único investimento, seja de R$500, R$1.000, R$5.000, depende do fundo, conseguir diversificar a sua carteira de investimentos em muitos ativos. Então, dependendo com um investimento, você consegue ter uma diversificação global, de certa forma. E os fundos de investimentos mais comuns que nós temos são fundos de ações, fundos multimercado, que são fundos que investem de uma forma mais diversificada, fundos cambiais e fundos de renda fixa. Já adianto que os fundos de ações, multimercado e até os fundos cambiais costumam ter taxa de administração um pouco mais elevada. E no geral, eles não costumam ser bons investimentos justamente por conta dessas taxas. E aqui no vídeo eu vou falar de alguns tipos de fundos de investimentos que podem ser interessantes dependendo do seu perfil de investidor. E ainda como que você pode receber um bônus, um presente de até R$250 investindo em fundos de investimentos. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo que eu trago aqui para o YouTube, se você apoia o meu trabalho, deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com esse trabalho. Se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. E já comenta aqui embaixo se você investe ou se você já investiu em fundos de investimentos e qual foi a sua experiência. E agora, indo direto para o ponto do vídeo, quem me conhece há mais tempo, me acompanha aqui na internet há mais tempo, sabe que eu não sou um grande defensor, pelo contrário, sou um grande detrator de fundos de investimentos, principalmente aqueles fundos com altas taxas de administração e também taxa de performance, como por exemplo fundos de ações e fundos multimercado. Os fundos cambiais também não costumam ser muito interessantes e fundos de renda fixa, na minha visão, não fazem tanto sentido. Eu vou explicar um pouquinho por que na minha visão não faz muito sentido investir nesse tipo de fundo. Já os fundos de previdência privada, eles costumam ter um benefício bem interessante, que é basicamente a postergação do imposto, né? Então, fundo de previdência privada, na minha opinião, tende a ser o melhor tipo de fundo de investimento que existe. E um dos principais motivos de eu ser um grande detrator de fundos de investimentos de ações, multimercado, principalmente esses dois, é que eles têm taxas muito elevadas e isso no longo prazo destrói o seu patrimônio, porque a tendência é que o seu patrimônio cresça e à medida que o seu patrimônio cresce, a taxa de administração, como ela pega um percentual do valor total, o seu patrimônio está crescendo, a taxa está sendo cada vez maior. Então, a cada ano que passa, você tende a ter uma mordida maior de taxas. Fora isso, você tem também o Come Cotas, que é uma antecipação do imposto de renda, numa alíquota de 15%, que pega ali de 6 em 6 meses. Então, isso vai meio que minando a sua rentabilidade ao longo do tempo. E não acontece dessa forma nos fundos de previdência privada, porque a ideia é que lá na frente você pague o imposto. Então, dessa forma, você consegue colocar o efeito de juros compostos a seu favor durante todo o período de investimento. Mas no curto prazo, a taxa de administração tende a não ser tão danosa para o patrimônio, nem a taxa de performance, já que ela incide somente se o fundo bater o benchmark, que é o índice de referência. Então, supondo que ele tenha lá como índice de referência o Ibovespa, ele conseguiu ter uma rentabilidade acima do Ibovespa, aí incide uma taxa de performance em cima da rentabilidade que superou o Ibovespa. E o Come Cotas também não é tão danoso no curto prazo, até porque ele só pega da rentabilidade. E como no curto prazo essas taxas impactam pouco os fundos de investimentos, aqui eu vou falar um pouquinho sobre fundos de renda fixa. E não é como se fundos de renda fixa não pudessem ter uma rentabilidade ruim. Eles podem, depende da alocação de renda fixa de cada fundo. Tem fundos que são atrelados a indexadores específicos e dependendo do cenário da economia, você pode ter uma rentabilidade ruim, mas ao mesmo tempo você consegue manter uma certa segurança em alguns fundos de renda fixa. E aqui eu vou mostrar como que você poderia investir em um fundo super seguro, mantendo como se fosse a segurança de um CDB comum de um grande banco, ou então o próprio Tesouro Selic, e tendo ao mesmo tempo uma bonificação de até R$250, que seria um a mais, fora a rentabilidade que você já receberia no investimento, que seria bem semelhante à rentabilidade do Tesouro Selic ou então a rentabilidade de um CDB comum de 100%, 110% do CDI. E basicamente, para conseguir ter essa ausência de risco, faz sentido você investir em um fundo de investimento de renda fixa referenciado em algum indexador mais tranquilo, digamos assim, como o próprio CDI. Esse tipo de fundo nada mais é do que um fundo referenciado DI, um fundo atrelado ao CDI que vai entregar a rentabilidade da taxa
taxa CDI muito aproximada. E existem também fundos atrelados à taxa Selic, porque são fundos que investem em Tesouro Selic e você poderia investir nesse fundo, mesmo que isso não faça muito sentido, para ter a rentabilidade do Tesouro Selic. E eu falei que mesmo que não faça sentido, porque teoricamente não faz muito sentido você investir em algo que vai replicar algo que você mesmo poderia investir. Imagine que você está investindo em um fundo que está investindo no Tesouro Selic, sendo que você mesmo poderia pegar o seu dinheiro e investir direto no Tesouro Selic. E o mesmo vale para um fundo referenciado DI. Você está investindo no fundo que vai investir em títulos seguros atrelados ao CDI, sendo que você mesmo poderia investir nesses CDBs que pagariam em torno de 100% do CDI. Porém, nesse caso específico do vídeo, faz sentido você investir nesse tipo de fundo, porque aí você vai receber uma bonificação, um retorno a mais fora a própria rentabilidade do investimento, que nesse caso é um bônus de até R$250. E tudo isso que eu falei é basicamente por conta de uma campanha da Páscoa que o Banco Sofisa Direto está disponibilizando nesse momento. Então, dos dias 4 ao dia 8 de março agora, de segunda a sexta-feira, você pode receber até R$250 de bonificação, de presente do banco. Basicamente, o Banco Sofisa Direto normalmente já possui uma campanha onde você recebe R$50 de bônus, R$50 de presente, cumprindo algumas regrinhas, que é você abrir a sua conta com o código de indicação de um amigo e investir em até 30 dias, R$1.000 ou mais, em qualquer investimento de renda fixa, seja CDB, LCI ou LCA, que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses. E fora essa campanha, o Banco Sofisa Direto está nesse momento com a campanha de Páscoa, onde você consegue receber até R$200 investindo em fundos de investimentos. E somando os R$50 da campanha normal mais os R$200 da campanha de fundos de investimentos, você tem um total de R$250 em bônus. Então, supondo que você cumpriu as regrinhas de investir R$1.000 na campanha inicial, você já garante aí, né, para receber dentro de 30 dias R$50 de bônus. E aí, investindo em fundos de investimentos, também R$1.000 ou mais, você consegue receber até R$200. E esse até R$200 é porque depende do valor que você investir. Por exemplo, aqui nós temos de R$1.000 até quase R$10.000 praticamente, você recebe R$50. De 10 mil a 20 mil, R$75. De 20 mil a 30 mil, R$100. De 30 mil a 40 mil reais, você recebe R$125. De 40 mil a 50 mil reais, R$150. E investindo de 50 mil reais para cima, qualquer valor acima, você recebe o total de R$200 em bonificação. Aí tem a questão de em qual fundo você vai investir, porque existem fundos e fundos. Existem fundos seguros e fundos não seguros. Existem fundos de ações, fundos multimercado, fundos cambiais e fundos de renda fixa. Lembrando que você não pode resgatar o dinheiro do fundo que você investe durante o período de 60 dias para receber o bônus. Então, entrando aqui no aplicativo do Banco Sofisa, a gente tem aqui a parte de fundos e eu quero ressaltar uma coisa. Eu estou aqui fazendo um vídeo sobre uma campanha onde você pode ganhar alguma coisa, eu também irei ganhar alguma coisa, mas o meu compromisso é com você. Eu jamais teria coragem de vir aqui e trazer um investimento onde você pode perder dinheiro. Por isso eu estou fazendo essa aula de fundos de investimentos para te mostrar onde você não deve investir para esse propósito de receber essa bonificação. Então, onde você não deve investir jamais para esse propósito de, por exemplo, investir agora, depois de 60 dias, optar por tirar ou não o dinheiro do investimento. Você não deve investir em fundos cambiais, você não deve investir em fundos de ações e você não deve investir em fundos multimercado. Por quê? Porque são investimentos de renda variável. Se a gente olha aqui os fundos cambiais nos últimos 12 meses, tem aqui o aporte mínimo, que seria do lado esquerdo, do lado direito a gente tem a rentabilidade em 12 meses. Então a gente vê que a maioria não rendeu praticamente nada. A gente tem aqui fundos de ações que pagaram muito bem por conta de um final de ano e início de ano muito bom para as ações, que pode vir a não ser a mesma coisa daqui para frente. Você pode ter uma desvalorização. Aí você chega aqui, vê uma rentabilidade em 12 meses de 33%, faz uma divisão por 12 e vê que dá aí mais ou menos 3% ao mês, deduz que vai ter essa rentabilidade durante o período de 60 dias, né? 2 meses daria 6% de retorno. E não é assim que funciona. Isso daqui é renda variável. Você pode perder dinheiro. Então eu não recomendo nenhum desses fundos de investimentos para esse propósito. Então, nesse caso, fuja de fundos de ações e o mesmo vale aqui para os fundos multimercado. Mesmo que eles entreguem um retorno interessante, não é todo fundo que vai ter uma performance interessante. A gente tem aqui vários fundos que entregaram retornos bem inferiores a um investimento de 100% do CDI que você poderia fazer sem risco nenhum. Então, nesse caso, fique nos fundos de renda fixa, mas não qualquer fundo. Se a gente olha aqui, né, tem diversos fundos de renda fixa.
alguns pagaram muito bem por conta de investimentos mais arriscados, tem que olhar ali a lâmina do fundo, mas o que nós queremos aqui é um fundo referenciado DI ou então um fundo atrelado ao Tesouro Selic. Então, descendo aqui embaixo, a gente consegue ver aqui um fundo referenciado, mas não é esse que eu quero. Eu vou descer aqui um pouquinho mais, que eu já tinha visto um fundo aqui, que é o fundo do BTG Pactual Tesouro Selic. Olha só, clicando aqui em detalhes, ele entregou uma rentabilidade de 12,56% em 12 meses, nesse ano 1,75% até o momento. O retorno em percentual do CDI está em 99,1% nos últimos 12 meses. É um fundo extremamente seguro, você não tem um risco de perder o seu dinheiro de fato, e aqui a taxa de administração é de 0,2% ao ano. É uma das menores que a gente tem em fundos de investimentos, tá? E aqui você pode ver aqui os detalhes, né? Ler demonstrativo de desempenho, informações complementares, várias coisas aqui, mas nesse caso não faria tanto sentido porque é um fundo do BTG Pactual que é referenciado no Tesouro Selic, né? Basicamente ele vai seguir o retorno do Tesouro Selic. Depois de 60 dias você poderia simplesmente vender o seu investimento aqui, né? Vender as suas cotas desse fundo, pegar o dinheiro de volta e assim você cumpriu as regrinhas da campanha. É uma recomendação? Não, porque você pode escolher outra opção. Eu só estou te mostrando opções que são seguras para o propósito de receber essa bonificação. Se você optar por investir em um fundo de ações, um fundo multimercado, isso já é uma decisão sua, não tem como eu te impedir, porque cada um faz com o próprio dinheiro o que bem entender, mas o meu papel como educador financeiro é te mostrar uma decisão mais segura a ser tomada. Com isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que você se torne um investidor cada dia melhor e assim não faça cagadas na hora de investir. Se você quiser utilizar o meu código nessa campanha, vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Com isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Com isso, eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.